Gênesis capítulo 6, do verso de número 1 ao verso de número 8. Diz assim a palavra de Deus: Quando as pessoas começaram a se multiplicar sobre a face da terra e tiveram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e tomaram para si mulheres, aquelas que entre todas mais lhe agradaram. Então o Senhor disse: O meu espírito não agirá para sempre no ser humano, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos. Estes foram valentes, homens de renome na antiguidade. O Senhor viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado na terra, e que todo o desígnio do coração delas era continuamente mau. Então o Senhor ficou triste por haver feito o ser humano na terra, e isso lhe pesou no coração. O Senhor disse: Farei desaparecer da face da terra o ser humano que criei. Destruirei não apenas as pessoas, mas também os animais, os seres que rastejam e as aves dos céus, porque estou triste por havê-los feito. Porém, Noé encontrou favor aos olhos do Senhor. Oremos mais uma vez. Obrigado pela tua palavra, Senhor, nesta hora que nos foi dada. Ó Senhor, ajuda-nos na exposição desta tua palavra, para que possamos verdadeiramente, Senhor, ouvir a tua voz. Fala ao coração de cada um, ilumina-nos, ó Deus, no entendimento, ó Pai, deste texto tão precioso, para que possamos verdadeiramente glorificar a Ti. Esta é a nossa oração no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, o livro de Gênesis, ele foi escrito com um propósito bem distinto, de ensinar aqueles filhos de Israel que estavam para adentrar a terra prometida, a respeito da sua origem, a respeito de como que eles vieram a se tornar o povo de Deus, os israelitas que foram retirados da terra do Egito. Moisés, então, ele narra aqui, talvez obtendo o seu conhecimento por meio de outras fontes orais, mas ele conduz todo este conhecimento, ele narra como que o povo de Israel veio a ter a sua formação, e aqui nos capítulos de número 1 ao verso 5, ele narra especificamente, falando a origem do ser humano, a origem do universo, como que o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus, como que as coisas passaram a existir por meio da palavra de Deus, sendo sustentados por Deus, e também como o pecado, a maldade, adentrou no mundo, e como que ela foi se multiplicando, como que os seres humanos foram se tornando cada vez mais contaminados pelo pecado, agindo de maneira contrária ao Senhor, fazendo aquilo que era reprovável aos olhos do Senhor. E Moisés, ele explica isso de uma maneira muito, muito clara, ao dizer que duas linhagens foram formadas aqui. A linhagem de Caim, aquele que assassinou o seu irmão Abel, e um outro filho de Adão e Eva que veio posteriormente, chamado Sete. A linhagem que seria então piedosa, aqueles que andavam de acordo com a vontade de Deus, que regulamentaram o culto ao Senhor, que tinham uma vida de relacionamento com Deus. Essas duas linhagens, elas eram inimigas entre si, elas não eram, vamos dizer assim, amigas, mas elas eram inimigas, como vai dizer no capítulo 3, no versículo 15. No entanto, meus irmãos, a partir do capítulo 6, Moisés passa a narrar como que até mesmo essa linhagem dos filhos de Deus também se tornou corrupta, também se tornou má. Porque a ideia de Deus preservar uma linhagem piedosa, uma linhagem que invocasse o Senhor, que cultuasse a Deus, que andasse com Deus, era que por meio daquela linhagem, Ele traria então o Salvador, Ele traria aquele que resgataria a humanidade da maldição do pecado. É por meio desta linhagem que Ele cumpriria então a promessa que Ele tinha feito a Eva lá em Gênesis 3,15, de que dela viria um descendente que esmagaria a cabeça da serpente. A linhagem da serpente está na linhagem de Caim, a linhagem bendita está na linhagem de Sete.
Mas o capítulo 6 traz más notícias terríveis para nós. Ele mostra como que essa linhagem dos próprios filhos de Deus vieram a se tornar má, veio a se tornar perversa. No entanto, apesar de toda a maldade, apesar de tudo aquilo de ruim que estava acontecendo, da maldade se multiplicar também na linhagem piedosa, Deus vai mostrar a sua misericórdia, Ele vai mostrar a sua graça, Ele não vai exterminar essa linhagem completamente, mas vai preservar um homem verdadeiramente, como nós vimos no capítulo 6, chamado Noé, que traria esperança, que traria alívio, consolo às pessoas dos seus fardos. Por isso, o ensinamento que nós queremos destacar nesta manhã, por meio desta mensagem, é que Deus exerce seu juízo por causa da corrupção do homem, mas demonstra graça ao preservar a sua promessa por meio de um homem e chamar os pecadores ao arrependimento. Por isso, meus irmãos, eu quero pensar em duas coisas com vocês à luz deste texto. Esse texto é formado por duas cenas especificamente, no qual Moisés vai narrar aqui esses acontecimentos que levam à corrupção de toda a maldade, e ele vai mostrar aqui nos versículos de 1 a 5, 3 fatos que evidenciam essa corrupção do homem, e depois dos versos de número 6 a 8, ele vai mostrar o juízo que ele traria sobre a humanidade, mas a graça que antecederia esse juízo sobre as pessoas. Por isso, então, eu quero começar a pensar com os irmãos sobre esses 3 motivos, esses 3 fatos que levaram à corrupção do gênero humano. E o verso de número 1 até o verso de número 3 nos mostra o primeiro fato, que é a mistura das duas linhagens, como eu havia falado. No princípio, irmãos, essas duas linhagens, elas começaram a se multiplicar. Diz o texto aqui que quando as pessoas começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, tiveram filhas. E aqui a ideia é de todo o gênero humano mesmo, seguindo aquela ordem do próprio Senhor Deus para o homem de se multiplicar sobre a terra. O homem, seja na linhagem de Sete, seja na linhagem de Caim, eles começaram a se multiplicar demasiadamente sobre a terra, a encher a terra de filhos, a povoar a terra de filhas. As duas linhagens passaram a construir, a construir cidades, a inventar tecnologias para poder promover então a agricultura e coisas semelhantes a esse tipo. Há uma multiplicação, uma graça comum de Deus nessas duas linhagens que faz com que eles cumpram o mandato que Deus havia lhes dado. Porém, meus irmãos, com a multiplicação dessas duas linhagens, apenas a linhagem de Sete era aquela que verdadeiramente invocou o Senhor, era aquela que verdadeiramente prestou culto a Deus, enquanto a linhagem de Caim assumiu uma posição de idolatria, uma posição de oposição diante de Deus. No entanto, as duas linhagens começaram a se misturar, porque diz o texto no versículo de número 2, que os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e tomaram para si mulheres, aquelas que entre todas mais lhe agradaram. Eu parto aqui do pressuposto, irmãos, que esses filhos de Deus, eles são aqui a descendência de Sete, ou os setistas, como a gente pode dizer assim. E essa visão com relação ao texto, ela está muito embasada naquilo que os próprios reformadores, como Calvino, Lutero e outros da tradição reformada vêm sustentado. Há algumas pessoas que sustentam a visão de que esses filhos de Deus seriam anjos que desceram do céu, tiveram relacionamento sexual com as mulheres e originaram os gigantes, os nefilins, como a tradição rabínica antiga acreditava. Porém, meus irmãos, essa visão ela é um pouco complicada de se defender, uma vez que anjos eles tinham uma aparição temporária,
aqui, como o Antigo Testamento vai narrar, com um propósito específico de dar uma mensagem de juízo, de dar uma exortação a alguém. Você não vê em nenhum lugar na Bíblia anjos se manifestando para ter relações sexuais com algum ser humano, ou então, especificamente por causa das palavras de Jesus. Jesus disse que os anjos não se casam e não se dão em casamento, que eles são assexuados, eles não têm esse impulso como nós, seres humanos, assim o temos. Por isso, eu deixo essa visão de lado e parto do pressuposto verdadeiro de que os filhos de Deus aqui se tratam da linhagem de Sete, daquela linhagem que é verdadeiramente a linhagem piedosa de Deus. E o verso 2 então aponta o pecado desses filhos de Deus. Veja, talvez para você, numa leitura assim bem de primeira vez, pode dizer assim: nossa, mas eles somente viram que as filhas dos outros, dos filhos dos homens, que se refere às filhas de Caim, eram belas, bonitas, então eles gostaram delas, quiseram se enamorar com elas. Mas a ideia aqui é um pouco mais profunda, meus irmãos. Aqui há uma repetição do pecado do próprio jardim do Éden. Eles repetiram aqui um pecado da sua própria mãe Eva, no sentido de que eles viram e depois tomaram. Da mesma maneira que Eva tinha visto o fruto, como diz lá o relato de Gênesis capítulo 3, visto que era bom para obter conhecimento, depois ela tomou e comeu o fruto, consumando o desejo, a cobiça do seu coração. Da mesma forma, estes filhos de Deus agiram para com essas filhas dos homens. Nós não temos muitas informações do texto sobre quem eram essas filhas, o modo como elas se vestiam, o modo como elas agiam. Nós não temos informações, mas o que Moisés nos mostra aqui verdadeiramente é que esses filhos de Deus cobiçaram essas mulheres. Dentre todas as mulheres da sua linhagem, mulheres que eles poderiam, com quem eles poderiam se casar, com quem eles poderiam constituir família, eles foram buscar naquela linhagem que era amaldiçoada por Deus, naquela linhagem que era ímpia, naquela linhagem que era idólatra, naquela linhagem que não caminhava de acordo com os propósitos de Deus. Por isso, então, ao tomar essas mulheres, ao ver essas mulheres, ao tomar essas mulheres em casamento, eles então começam a cometer o pecado de misturar essas duas linhagens diante de Deus. Deus reprovou este ato destes homens, porque da mesma maneira, como aconteceu posteriormente com o povo de Israel, que havia se misturado casado com as mulheres cananitas, e por meio dessas mulheres foram introduzidas cultos a Baal, cultos a Astarote, aos deuses do céu. Da mesma maneira, meus irmãos, a ideia que nós temos deste texto é que esses filhos de Deus começaram a perverter o seu coração, por causa dos casamentos mistos, os casamentos com pessoas que não procediam da linhagem de Deus. E Moisés, ele é intencional a falar isso para as pessoas, porque lembra qual que é o propósito? Ele estava preparando as pessoas para poder adentrar a terra prometida, para levá-los àquele lugar onde Deus havia estabelecido para eles. Então ele já estava advertindo: olha, casamento com pessoas que não fazem parte do povo de Deus, não é a vontade de Deus, não é a vontade de Deus para o seu povo. E deixa eu te contar uma coisa, não é a vontade de Deus nem nos dias de hoje para nós, irmãos. Nós devemos casar com pessoas que realmente temem a Deus, que possuem essa mesma fé que nós possuímos. É claro que às vezes há algumas exceções de pessoas que se convertem posteriormente, mas aqui é uma roleta russa, é jogar na loteria, porque nós não sabemos o que vai acontecer. Porque se nós temos a graça de Deus trabalhando na vida de pessoas que antes não eram convertidas,
nós também vemos pessoas que continuaram na sua impiedade, continuaram na sua apostasia, negando o Senhor e às vezes até impedindo que as pessoas que outrora eram crentes caminhassem com Deus e até mesmo levassem o próprio cônjuge que era crente à impiedade, à apostasia. Irmãos, isso é algo muito sério. Deus, ele trata desse pecado com essas pessoas, de tal modo que no versículo 13 ele vai dizer que o meu espírito não agirá para sempre no ser humano, pois este é carnal. O verso 3 vai mostrar aqui que realmente Deus desagrada essa atitude desses homens, desses filhos de Deus, ao fazerem isso. E aqui a ideia de que o Espírito de Deus agirá sobre o homem, pode trazer a conotação também de que ele contendia com o homem, ou seja, o Espírito de Deus estava lá sempre dissuadindo o homem dos seus pecados, falando a consciência deles a respeito da mensagem, da piedade. Então Deus restringiu a ação do Espírito na vida daquela linhagem piedosa, de modo que eles já não poderiam mais responder com arrependimento, com graça diante de Deus. E a restrição aqui que Deus nos dá é porque justamente o homem é carnal, o homem é perverso, maldoso, mortal. Essa palavra vai ter essas conotações dentro do hebraico para mostrar isso, a fraqueza do ser humano, ou então o pecado com que a maneira como pecaminosa como que o ser humano vive a sua vida. Ele vai mostrar e enfatizar isso: o meu espírito não vai agir para sempre mais no homem. E aqui é interessante porque às vezes a gente acha que Deus está diminuindo a expectativa de vida das pessoas de uma forma geral, dizendo que o homem vai viver até 120 anos, ou então que depois do dilúvio as pessoas só viviam no máximo até 120 anos, mas se você for pegar a própria genealogia da Torre de Babel e outros lugares, você vai encontrar pessoas que viveram 300, 200 anos, mas o que está acontecendo aqui? Não é uma aparente contradição? De modo algum, irmãos. Ao dizer que os dias do homem seriam 120 anos, ele estava se referindo àquela geração. Ele estava dando um prazo de validade para aquela geração. Ele estava dizendo: olha, o ser humano não vai viver mais por longos dias, 900 anos, quase 1000, como viveu Matusalém. Mas o prazo para essa geração é 120 anos, até que eu venha trazer juízo sobre elas. E foi esse o período que nós vemos que Noé pregou para este povo, pelo prazo de 120 anos, como o próprio apóstolo Pedro vai dizer, ele foi o pregador da justiça. Ele falou aos corações que estavam endurecidos, para que se arrependessem do mal antes que Deus enviasse o dilúvio, como ele vai prometer aqui nos versos posteriores. Aqui então nós temos esse primeiro motivo, meus irmãos, que é a mistura dessas duas descendências. A mistura dessas duas linhagens não trouxe a glória de Deus, não trouxe de fato a vida piedosa, não enfatizou a vida piedosa de retidão que eles deviam viver. Estes homens, eles estavam apenas interessados, como diz o pastor Augusto Nicodemos, em satisfazer os desejos do seu corpo, e se esqueceram completamente de Deus. Eram carnais, irremediavelmente perversos, rebeldes, desobedientes e arrogantes, como nós cantamos ali no texto de Efésios, no Efésios 2. Deus então estabelece o prazo de 120 anos como uma última chance para a vida deles. Imagine se você tivesse essa sentença: você tem apenas 120 anos, é hora de você se arrepender dos seus pecados, é hora de você realmente olhar para aquilo que você está fazendo e voltar-se atrás, ouvir a voz do Senhor que está sendo apregoada. No entanto, a consequência da mistura dessas duas linhagens formou um outro povo, como nós vamos ver aqui no versículo 4. O verso 4 vai mostrar que naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos dos homens possuíram e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos, e foram estes homens valentes, de renome na antiguidade.
Aqui então, o verso 4 nos aponta que a descendência da mistura dessas duas gerações gerou homens que de fato eram tidos como poderosos, homens que eram guerreiros, heróis, e muitos entendem que eles já existiam antes da mistura dessas duas linhagens, mas que eram homens caracterizados talvez pela sua altura, como muitos vão dizer, se nós pegarmos ali por média aquilo que a palavra de Deus nos relata em Deuteronômio, ou então também no livro de Samuel, eram homens de 3 metros, 4 metros de altura, como considerados gigantes. Mas aqui a ideia é que esses homens descenderam desta relação. E quando fala que eles eram homens valentes, homens de renome, pode parecer que eram apenas assim heróis na antiguidade, homens que verdadeiramente lutaram suas causas, mas a palavra valente, homens de fama, de renome, ela traz uma conotação negativa neste caso. Eram homens orgulhosos, homens vaidosos, homens que eram déspotas, dominadores, que se espalharam por toda a terra, espalhando opressão, espalhando morte, espalhando perversão, imoralidade diante do Senhor. Não são gigantes assim bonzinhos, pessoas apenas como nós muitas vezes vemos nos contos de fadas, ou nos livros de fantasia, como nós estamos acostumados a ler ou assistir, mas eram homens impiedosos, como foi Golias, como eram os gigantes que ocupavam a terra de Canaã, ali, que eles estavam prestes a entrar, que os pais deles tinham visto lá, quando Moisés pediu para que 12 espias adentrassem a terra prometida, e fiscalizassem toda quem que habitava aquela terra, e eles ficaram com medo, por causa da valentia, por causa da opressão daqueles homens. Então, Deus não se agradou disso. A geração de fato que veio como descendência da mistura dos filhos de Deus e das filhas dos homens eram homens maus, eram homens verdadeiramente de guerra, homens sanguinários, homens valentes. E aqui nós podemos ver até um pano de fundo para aquilo que nós temos de conhecimento das outras culturas antigas da época. Um comentarista chamado John Oswald vai dizer que talvez esses heróis possam promover uma base histórica por trás dos relatos de heróis semidivinos da antiguidade, como Gilgamesh, daquela epopeia de Gilgamesh. Os jovens vão saber bem o que é isso, né? Essa epopeia histórica que conta a história de relatos de homens divinos que queriam alcançar a eternidade, que eram guerreiros, que construíram então toda aquela mitologia do antigo Oriente Próximo. E aqui é a Bíblia mostrando que uma história pode vamos dizer assim, pode ser contada de outras maneiras que não são verdadeiras de fato, como estava acontecendo aqui. Mas o terceiro, meus irmãos, um terceiro motivo que nós vemos aqui, um terceiro fato, que não apenas a multiplicação, a mistura da linhagem, ou a descendência orgulhosa dos gigantes, mas também a multiplicação da maldade. Veja o que diz o verso 5, foi motivo para que Deus realmente intervisse naquela época, intervisse sobre o gênero humano por causa da sua maldade. Isso, vamos dizer assim, cada fato é consequência de um, é consequência do outro. A multiplicação trouxe gigantes e que também trouxe o quê? A maldade se multiplicando. Diz aqui o texto: o Senhor viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado na terra e que todo o desígnio do coração delas era continuamente mau. Veja que, da mesma forma como Eva tinha visto o fruto, o Senhor também vê a maldade se multiplicando. O Senhor contempla a multiplicação não apenas dos seres humanos, mas da maldade. Os seres humanos começaram a agir sobre a face da terra de modo que desagradava a Deus, e o desígnio do seu coração, as motivações, os seus pensamentos, era
só voltado para fazer aquilo que é mal. É aquilo que os reformadores chamaram de depravação radical, corrupção total, como nós, assim, vemos num dos 5 pontos do calvinismo, mas a ideia de que verdadeiramente todo o caminho dos homens eram maus. Veja que situação, irmãos. Quem que escaparia? Quem que poderia se destacar aqui de fato como um homem que andava em retidão, que vivia de acordo com a vontade de Deus? A vontade de Deus aqui para as pessoas, especialmente para aquela linhagem escolhida, era que eles vivessem em retidão, que eles ouvissem a palavra de Deus com cuidado, com obediência, que quando planejasse, pensasse em fazer alguma coisa, deveria se perguntar das suas ações, como que essas ações e palavras refletiriam a glória de Deus, ou o progresso da justiça, da paz, do bem ao próximo. Mas o que nós vemos aqui é que o homem agiu irrefletidamente, que ele agiu por base na sua maldade, não se importando com Deus, não se importando com o outro, e isso foi um motivo que trouxe grande tristeza para Deus. Veja o que diz o verso 6, e aqui então eu apresento o segundo ponto deste sermão, que é o juízo que Deus emite por causa desta informação, por causa da maldade do ser humano. Diz aqui o verso de número 6, então o Senhor ficou triste por haver feito o ser humano na terra, e isso lhe pesou no coração. Na versão mais antiga, talvez a ARA, ou então a versão revista e corrigida, vai dizer que o Senhor se arrependeu de ter feito o homem. E eis aí uma das grandes dúvidas que as pessoas têm, mas o Senhor se arrepende? O Senhor muda de ideia? Ele não é um Deus imutável? Ele não é um Deus que não muda? Como que ele mudou de ideia aqui, especificamente nesse capítulo? Não vai dizer lá em Samuel que a glória do Senhor não pode mudar, ele é imutável? O que aconteceu? Irmãos, aqui nós temos um recurso linguístico muito interessante, um recurso literário muito interessante, porque Deus, Ele fala conosco por meio de linguagem que nós possamos entender, aquilo que nós chamamos da condescendência de Deus. A palavra de Deus é uma forma de Deus mostrar o quanto Ele coloca todas as verdades espirituais, as verdades com relação a quem Ele é, a revelação em linguagem que podemos entender. E Moisés aqui está querendo trazer, trazendo afetos que são comuns aos seres humanos, aí atribuindo esses afetos à pessoa de Deus. Quando diz que ele se entristeceu, ou então quando ele se indignou, ou quando ele pesou no seu coração a decisão de ter feito o homem, porque ele viu a maldade do ser humano espalhando-se sobre a face da terra. Aqui nós usamos esse recurso linguístico chamado de antropomorfismo, certo? Quando a gente atribui características do homem a coisas abstratas e especificamente a divindade. Aqui vai ter outros modos de falar isso. Por exemplo, quando nós falamos do dedo do Senhor, dos olhos do Senhor, do braço do Senhor, não é que Deus tinha braço, olhos e coisas do tipo, porque Deus é espírito, como o próprio Jesus vai nos mostrar em João, mas é para mostrar, de fato, atribuir essas características para trazer uma mensagem específica para aquelas pessoas. Deus não se agradou disso. A consequência por causa do pecado seria severa. A indignação de Deus é vista aqui, a ira de Deus é vista nesse atributo, nesta passagem. O Senhor não faz isso com prazer, com alegria, mas Ele se indignou por causa do pecado. E essa mudança, essa aparente mudança de pensamento de Deus aqui, ela está realmente conectada com os seus atributos, com o seu caráter. Porque Deus tratou Adão de que maneira lá no jardim? Ele fez um pacto de obras com Adão. Se Adão obedecesse, ele seria o quê? Abençoado. Se ele desobedecesse, o que aconteceu? Foi expulso do jardim. Deus ainda continua estendendo esse pacto de obras sobre a humanidade, e quando a sua descendência não cumpriu isso, o pecado se
alastrou, então veio a condenação para os seres humanos. Veja o que diz o versículo 6. Então o Senhor ficou triste por haver feito o ser humano na terra, e isso lhe pesou o coração. E o Senhor disse, versículo 7, farei desaparecer da face da terra o ser humano que criei. Destruirei não apenas as pessoas, mas também os animais, os seres que rastejam e as aves dos céus, porque eu estou triste por havê-los feito. Veja as consequências que o pecado trouxe para a vida das pessoas. Irmãos, o pecado não é algo com o qual Deus brinca, ou algo irrelevante para Deus e para nós. Quando as Escrituras tratam do pecado, eles tratam com uma questão de seriedade, porque o pecado mostra aquilo que Deus não é, aquilo que Deus não faz. Quando o ser humano age em pecado, quando ele age em oposição a Deus, ele está revoltando-se contra todo o propósito de vida para o qual ele foi criado. O pecado, meus irmãos, é uma ilegalidade, se a gente pode usar este termo, e toda pessoa que comete algo que não vai de acordo com a lei, ela é punida, e essa mesma linguagem é trazida para a palavra de Deus. Os seres humanos estavam agindo em conformidade com o seu coração pecaminoso, estavam agindo em conformidade com os seus desejos, na satisfação dos seus desejos, deixando de lado a Deus, deixando de lado a palavra, deixando de lado uma vida piedosa que Deus havia estabelecido para eles. Então Deus deseja o quê? Destruir uma humanidade. Talvez você pode pensar assim, mas Deus não é misericordioso? Por que Ele destruiria o homem desse jeito? Certamente, o que aconteceu? Por que Deus faria isso com as pessoas que Ele criou com tanto amor, com quem Ele fez a sua imagem e semelhança? Certamente, meus irmãos, porque isso é a manifestação indubitável da ira de Deus. Visto que a ira de Deus, como comenta um outro comentarista chamado John Oswalt, que a ira de Deus tem por base uma causa justa, e não é o resultado de um ressentimento pessoal, o conforto de Deus só vem depois que o pecado e a iniquidade foram punidos. O pecado exige que realmente a sentença de condenação seja satisfeita, a ira de Deus seja satisfeita. O poder predominante no mundo humano, por causa do pecado, em consequência, levou todos os seres humanos também à morte, se espalhou por todos a corrupção, essa corrupção passou por todo o gênero humano. Algo deveria ser feito, e aqui nós vemos então Deus agindo na sua ira. Mas acabaria aí? Que tristeza, não é verdade? Quando nós olhamos para o mundo lá fora, quando olhamos para o nosso redor, talvez você pode pensar, o ser humano está chegando neste ponto mais uma vez, de maldade extrema. Quando nós olhamos para a história do mundo moderno, com bomba atômica, 2 guerras, grupos que querem oprimir os outros porque se acham melhores, porque têm uma raça pura, ou então porque são a religião verdadeira. Irmãos, olhamos para isso e ficamos assustados com a corrupção do homem, mas basta olhar para o nosso próprio coração para vermos que a corrupção está lá. Quando nós queremos enganar o outro, quando nós mentimos, quando nós deixamos de adorar a Deus, de cultuar a Deus para satisfazer desejos mesquinhos do nosso coração, quando nós nos voltamos para a pornografia, quando nós ouvimos músicas de palavras chulas que não agradam a Deus, quando nós agimos de acordo com o ambiente em que nós estamos, se naquele ambiente tem uma roda de pessoas falando coisas, agindo de maneira errada, nós agimos junto também com elas, queremos tomar a forma do mundo, queremos agir como o mundo age. Isso mostra também o quanto nós somos corruptos no coração, o quanto nós precisamos de Deus.
Eu deixo uma aplicação aqui, especialmente, antes de nós encerrarmos com o versículo 8. O pecado e a maldade do homem é evidenciado pelos desígnios do seu coração. Jesus nos advertiu em Lucas 17, 26, que assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. As pessoas se casavam, davam-se em casamento, agiam de acordo com a maldade do seu coração, até que Noé entrou na arca. A impiedade e a falta de retidão se manifesta hoje na maneira como o homem se comporta, na maneira como o homem se relaciona, como ele se casa, na maneira como ele entende a sua própria sexualidade. Isso mostra o quanto o homem está corrupto, corrompido diante de Deus, como estavam aquelas pessoas ali, na maneira como ele trata a criação. Nós vivemos como aqueles valentes, os gigantes, orgulhosos, soberbos, não damos ouvido à palavra de Deus, não somos afeiçoados, nós somos mais afeiçoados à justiça do nosso coração do que o próprio Deus. E como diz Mateus 15, 19, é do nosso coração que procede os maus pensamentos, os homicídios, imoralidade sexual, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. Como que a gente tem vivido diante de Deus? Como que o ser humano tem vivido diante de Deus? Lutero, ao comentar este texto, ele diz o seguinte, que o dilúvio veio não porque a raça de Caim, ou a descendência de Caim tinha se tornado corrupta, mas porque a raça dos justos que tinham crido em Deus, obedecido a sua palavra, e observado verdadeiramente a adoração, tinham caído em idolatria, desobediência aos pais, prazeres sensuais e na prática da opressão. A maneira como o povo de Deus tem vivenciado, irmãos, vivido diante de Deus, também trará juízo sobre a humanidade. A maneira como aquele povo que diz que é evangélico, o povo do Senhor, tem mostrado, tem se manifestado, também trará juízo e condenação. O juízo de Deus, se nós não vivermos da maneira como agrada ao Senhor. Porém, irmãos, como eu disse, não acabaria aí. Diz o versículo 8 que, porém, Noé encontrou favor aos olhos do Senhor. Veja como Deus é misericordioso. Algo que eu aprendo desse texto é que o juízo de Deus nunca será precedido pela graça de Deus. Aliás, a graça de Deus sempre precederá o juízo do Senhor. Deus sempre dará oportunidades para que o povo de Deus se volte para Ele. Deus nunca vai abandonar a aliança que Ele fez com o seu povo no passado. Apesar da corrupção da linhagem de Sete, dos filhos de Deus, Deus manteria a sua promessa por meio da linhagem de Noé. Depois, os versículos 9 até o versículo 12, vai mostrar o quanto Noé era diferente daquela população. Noé achou favor, encontrou graça aos olhos do Senhor, como diz aqui, né? O narrador deixa o seu auditório compreender que a retidão de Noé aqui não é propriamente dele, mas é um dom da graça de Deus, justamente como foi esse dom da graça colocado no coração de Eva, de que viria um descendente para satisfazer ali todos os critérios que Deus havia estabelecido e resgatar a humanidade. Essa graça de Deus que permeava o coração de Adão, de Eva, também permeava o coração de Noé, e ele foi caracterizado pela sua justiça, pela sua retidão entre as pessoas, um homem que vivia de maneira diferente, e Deus utiliza este homem para ser o pregoador da justiça. Ele usa esse homem, como Pedro vai dizer posteriormente na sua primeira carta, que ele anunciou a graça e o arrependimento de Deus. Ele falou por 120 anos, Deus deu um prazo de 120 anos para que aquelas pessoas se arrependessem, para que elas crescem em Deus, ouvissem a voz do Senhor. No entanto, aquelas pessoas, como nós vamos ver, fatalmente não fizeram isso. E do mesmo modo, meus irmãos, Deus age assim também nos dias de hoje. Ele age por meio do seu Filho Jesus Cristo, aquele que é o descendente da mulher,
aquele que vem da descendência de Enoque, de Enos, de Adão, de Sete, de Noé, como a própria genealogia de Jesus Cristo vai mostrar no livro de Mateus. Ele é o filho verdadeiro, piedoso, da linhagem piedosa, da linhagem de Sete, que viveu de acordo com a vontade de Deus. É Ele quem satisfez a ira do Senhor na cruz do Calvário. É Ele que de fato deu a sua vida para que nós pudéssemos viver e ser livres da condenação. Jesus viveu de uma maneira reta e piedosa como nós nunca poderíamos viver em nosso lugar. No entanto, é preciso que nós creiamos nele, que nós vivamos para Ele, que nós deixemos os nossos pecados, os nossos prazeres, a satisfação do nosso ego, para adorarmos a Deus verdadeiramente. Exige um preço, exige um custo de nossa vida. O discipulado de Cristo não é algo barato, algo sem valor, custou a vida do próprio Filho de Deus, e exige o nosso comprometimento total, de todo o coração. Para os homens evitarem a ira de Deus, diz um poema de John Hus, Jesus sofreu em nosso lugar, por uma morte ignominiosa, Ele fez uma expiação completa, Ele expiou essa ira de Deus. Por isso nós podemos cantar Efésios 2, mas Deus, com amor e graça, Deus em Cristo nos vivificou, ressuscitou, nos libertou, podemos viver da maneira como Deus quer que nós vivamos. Com isso, eu finalizo com a segunda aplicação para nós. O juízo contra a humanidade é certo, mas Deus tem demonstrado sua graça por meio do Evangelho de Cristo. Muitos questionam a ira e o juízo de Deus. Você vai ver muitos pastores, como Edinaldo disse aqui, não eu, tá? Mas muitos pastores e teólogos aqui, talvez não nessa igreja com a graça de Deus, mas aqui no nosso país, dizendo que Deus não se ira mais, que Deus é amor, que esse negócio de justiça de Deus é coisa do Antigo Testamento, caducou. Vai dizer assim, caducou, não existe mais, caducou. Não é verdade, irmãos. O amor de Deus é real, é verdadeiro para nós. Jesus é amor. Nós devemos demonstrar esse amor ao mundo por meio das nossas ações, por meio de Cristo habitando em nós, por meio da mensagem falada. Mas aqueles que não creem no Filho de Deus, o próprio Senhor Jesus Cristo disse, já estão condenados. Não é só uma condenação que virá no futuro. Não é só uma condenação que ficará lá, entendeu? No lago de fogo que arde em chamas, como diz o livro do Apocalipse. Mas é um estado de agora. Aqueles que não creem no Filho de Deus já estão condenados. Já vivem uma vida completamente para satisfazer os seus desejos e os seus pecados. O Senhor Jesus foi o que mais pregou sobre ira, sobre inferno, você sabia disso? Às vezes a gente fala assim, mas Jesus é amor, Ele pregou verdadeiramente a misericórdia, mas Ele pregou também sobre a condenação. Pega os evangelhos, os 4 evangelhos, e você vai listar os versículos que falam da ira de Deus. E Jesus é aquele que vai exercer a ira de Deus sobre toda a humanidade no final. Eis que esses 120 anos de Noé estão acontecendo agora. O prazo para que toda a humanidade se volte para Deus, para que elas ouçam a mensagem do Evangelho e se arrependam, está acontecendo agora. Jesus é aquele que veio para trazer o amor e a graça, para morrer em nosso lugar, para amar-nos, mas Ele vai voltar na sua ira e no seu juízo. Existe uma imagem bizantina do século VI que é muito fantástica, chamada o Cristo Pantocrator. Ela foi desenhada, ela foi construída para mostrar essas duas verdades.
Se os irmãos tiverem como passar aí, só para depois vocês visualizarem enquanto eu falo. Nela é descrito um Jesus que tem duas faces, né? Não que ele é duas caras, entendeu? Mas para mostrar as duas realidades de Jesus. O Cristo que é amor, que abençoa, e o Cristo que é irado, segurando a palavra de Deus, que mostra a ira de Deus no seu próprio semblante. Se de um lado ele mostra o seu amor, se por um lado ele mostra o seu amor, a sua graça, do outro ele também mostra a sua ira. O Cristo que nós servimos é esse. Não é apenas o Cristo não é o Cristo inventado pela mente das pessoas que abraça todo mundo e sai endossando os pecados de todo mundo como se nada fosse relevante, mas é o Cristo que ama e ao mesmo tempo aquele que vai condenar o mundo por causa da impiedade, por causa do pecado. Por isso, a mensagem que nós dizemos a vocês é: arrependam-se e creiam no Filho unigênito de Deus. Ele é o único que pode nos salvar e nos livrar desse estado de condenação em que a humanidade encontra. Se nós vivemos dias semelhantes aos dias de Noé, eis que a mensagem está sendo proclamada por Jesus, pela igreja, pelo povo de Deus: arrependam-se e creiam no Senhor. Como você reage a isso hoje? Como você reage a esta mensagem? Você vai dizer, como muitos disseram para Cristo: duro é este discurso, quem pode ouvi-lo? E abandonará para sempre? Ou você vai dizer como Pedro, o apóstolo Pedro: para onde iremos nós, Senhor? Só Tu tens as palavras de vida eterna. Então nós nos voltamos a Ti. Por isso, eu convido você a se colocar de pé nesta hora, para orarmos e verdadeiramente renovarmos este compromisso com o Senhor. Eu quero andar em integridade por meio daquilo que o Senhor fez. Eu quero crer na obra do Senhor Jesus Cristo de todo o meu coração e viver a minha vida para agradá-lo. Oremos ao Senhor. Ó Santo Deus, Pai, nós nos voltamos a Ti nesta manhã mais uma vez, com o nosso coração compungido, Senhor, e pedimos a Tua graça e a Tua misericórdia sobre nós. Somos homens pecadores, o desígnio do nosso coração é mau, e por quantas e quantas vezes, Senhor, nós nos tornamos praticantes daquilo que é considerado pelo Senhor como obras da carne, como obras infrutíferas das trevas. Ó Deus, agimos para satisfazer mais o nosso coração idólatra do que para verdadeiramente adorá-lo em espírito e em verdade. Perdoa-nos, Senhor, por isto. Perdoa-nos por vivermos desta forma tantas e tantas vezes, e ajuda-nos, Senhor, por meio da Tua graça, a viver de acordo, ó Deus, com a Tua vontade. Dependemos totalmente de Ti, Senhor, exclusivamente de Ti. Sem Ti nós nada podemos fazer. Porém dizemos como o apóstolo Pedro: para onde iremos nós, se só Tu tens as palavras de vida eterna? E é nessas palavras de vida eterna que nós nos agarramos nesta manhã e confiamos no Senhor, no nome santo de Jesus Cristo. Amém? Irmãos, agora que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai, as doces consolações e o conforto do Santo Espírito de Deus estejam sobre vós e com toda a igreja espalhada pela face da terra, desde agora e para sempre. Amém. Podem se assentar.